Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que ela é baluarte. Ela, Senhor, é o fundamento, ó Pai, de tudo. Nela nós nos movemos, cremos, não nos movemos por circunstâncias, por condição, mas nos movemos debaixo da tua palavra. Queremos colocar nossa vida diante de ti. Que o Senhor venha sobre as crianças, que o Senhor venha sobre os adultos. Em nome de Jesus, nesse momento traga paz. Repreendemos todo espírito contrário que impede que a tua palavra seja plantada. Em nome de Jesus, me fortalece, ó Pai. Me dá forças. Apresenta a ti o meu corpo, a minha vida, nessa manhã como sacrifício santo, vivo e agradável a ti. Cuida, Senhor, de mim, do meu corpo. Fortalece para que eu possa te servir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1. Por gentileza. Evangelho de João, capítulo 1. Eu gosto muito desse texto. Glória a Deus. João capítulo 1, amém? Nós vamos ler do verso 1 até o 14. Preste muita atenção. Você que está com seus filhos, nos ajude, por favor. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, eu quero que você preste muita atenção no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Coloca na outra versão para mim, por favor. Verso 3. Isso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Repita comigo: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Nós vamos continuar usando essa versão aí, tá bom? Por favor. Verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. É João Batista que eles estão falando, né? Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viverem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Repita também o verso 10, por favor. Amém. Ele veio para o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram da vontade da carne, aos quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí. Eu quero falar com você algumas coisas. Ontem eu não consegui dormir. Para não perder a minha noite, eu decidi ficar lendo a Bíblia, orando. E Deus falou muito comigo nesse texto. E eu consegui dormir, era quase 4 horas da manhã. E Deus falou muito comigo algo que eu quero compartilhar com vocês. Aqui a palavra fala que o Verbo se fez carne. Que no princípio, no verso 1 fala, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Estava falando aqui com o Adriano, ele me lembrou. E o pastor Luiz Hermínio, ele fala que todas as coisas foram feitas em Gênesis, capítulo 1. Estão me ouvindo, irmãos? Todas as coisas. Ele fez a luz, ele fez a separação, ele fez, está gravando? Ele fez o ser humano, né? Todas as coisas foram feitas em Gênesis, mas a vida começa em João. Amém? Por quê? Porque agora Jesus, o Verbo, a palavra que criou as coisas, agora está nestas coisas e está também no ser humano. Nós vemos que o Senhor, Ele faz tudo pelo poder da palavra. Então Ele fala, haja luz, e houve luz. Haja separação das águas e da terra seca. Só que com a queda do homem, o homem se afastou de Deus. E agora Deus não habita mais no homem. Há uma separação. E agora em João 1 diz, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que criou todas as coisas por intermédio dele, ele agora se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele veio. Você já parou para pensar nisso? Quem fez o corpo humano? Quem definiu que o corpo humano tinha que ter 2 braços, 2 mãos, 2 pernas, 2 ouvidos, um nariz, 2 olhos, uma boca? Foi Deus, foi Jesus. E agora ele se condiciona à própria criação que ele criou. Ele vem em carne e osso. Então a palavra fala, e o Verbo se fez carne. E eu queria que você fizesse um paralelo comigo do versículo 3 e do versículo 10 primeiro. Se você puder colocar lá, Samuel, por favor. O versículo 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que você entende desse versículo? Eu estava olhando e Deus falou algo tremendo comigo. Deus fez todas as coisas, amém? Por intermédio de quem? De Jesus, o Verbo. O que é o Verbo? São ações, né? Eu faço, eu me levanto, eu corro, eu deito, eu ando. São ações, são as faces de Deus, são as ações de Deus. Jesus é o Verbo, é a palavra. Ele é a própria palavra de Deus. E aqui está falando, agora no verso 3, no início no verso 1 e 2, está falando que Ele criou todas as coisas. Mas no verso 3 diz que todas essas coisas que foram feitas por intermédio dEle, sem Ele, nada do que foi feito se fez. O que eu entendi disso? Embora todas as coisas foram criadas por Jesus, se estas coisas criadas por Ele não estiverem com Ele, são como se não houvesse utilidade alguma. São como se não tivesse havido feitas. Quantos estão entendendo? Aqui está falando, todas as coisas foram criadas por Ele, por intermédio dEle, mas sem Ele, nada do que foi feito se fez. É como se nada do que foi feito, criado, sem Ele, seja útil, seja realmente criado para o propósito a qual Ele designou. Eu já falei isso aqui. Se você pegar em Gênesis 1,
Gênesis 2, que fala da criação ali, e você vê que Jesus está ali com o Pai. E você vê que eles falam para a água: povoem as águas de seres aquáticos. E eles falam para a terra: povoem a terra de seres que vão rastejar sobre a terra. Mas quando eles vão fazer o homem, eles falam: façamos o homem. Eles não mandam que algo crie o homem, mas eles mesmos fazem. O homem não foi criado do pó da terra, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E depois você vai ler lá, eu acho que é Gênesis 2, 21, 26. E depois você vai ler que ele fala: então formou o homem do pó da terra. O nosso formato, olha para mim, o nosso formato é terreno, é terra, é pó. Mas a nossa essência, nós somos criados da imagem e semelhança de Deus. Você, para entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, você não tem que olhar para a sua forma, você tem que olhar para que você foi criado. Quando você compra, eu não quero comparar você a um objeto, tá? Mas é só para você entender. Quando você compra alguma coisa na sua casa, para pôr na sua casa, você compra pelo formato dela ou você compra pela utilidade que ela vai te oferecer? Eu vou comprar aquele aparelho, ele é tão lindo, ele tem um design bonito, mas ele tem uma utilidade para você. E como que você descobre a utilidade dele? Você lê o manual. Deixa eu te falar, o que está acontecendo é que Deus, Ele nos criou a imagem e semelhança de Deus, e Ele nos deu um corpo, uma forma. Só que o problema é que nós estamos tomando a forma da forma. Deus não quer que nós tomamos o formato da forma. Deus quer que nós entendamos qual é o propósito para qual Ele nos criou. E quando Ele fala: eu criei você a minha imagem e semelhança, então eu entendo que é para mim viver a imagem e semelhança de Deus na terra. Não é para mim valorizar a forma das pessoas. Não é para mim olhar para você e valorizar o quanto você ganha, qual o tipo de roupa que você veste, se é de marca ou não, qual é o carro que você anda. Porque se eu fizer isso, eu estou fazendo o quê? A forma está tomando o formato da forma. Dia, o que é isso? Está falando uma loucura. Eu olho para uma pessoa que está bem vestida, então eu deduzo que essa pessoa é uma pessoa boa, que merece a minha atenção. Por quê? Porque a roupa, que seria algo que deveria protegê-la do frio ou esconder a nudez dela, está tomando a forma da pessoa. O carro que você anda determina a forma que eu devo tratar você. Quantos estão entendendo? O tipo de conhecimento que você tem, se você tem tantas faculdades, né? São ferramentas. Isso são ferramentas que Deus deu para nós, para utilizar com propósito. E não que essas coisas nos dê forma. Não é para nos dar forma, nós seremos incompletos. Por que você pode ir no bairro mais rico de Pouso Alegre, você vai encontrar agressão, você vai encontrar briga, você vai encontrar divórcio, você vai encontrar maconheiro, você vai encontrar gente que usa cocaína, você vai encontrar pedófilo, você vai encontrar imoralidade sexual, pornografia, você vai encontrar de tudo. Por quê? Porque o dinheiro, ele não dá sentido a um propósito. As riquezas não dão sentido a um propósito. Senão todo rico seria feliz, completo. Ele diria: eu sou uma pessoa completa. Não. O que está acontecendo é que os seres humanos estão tomando o formato da forma. Deus não te deu um corpo para que você tome o formato da forma. Deus te deu um corpo para que neste corpo você manifeste a glória dele na terra. Você manifeste quem você é na essência. Quando eu olhava para minha avó naquele caixão, eu sabia que ela não era aquele corpo. Eu sabia que ela era muito mais do que aquele corpo. Aquele corpo estava ali já começando em decomposição, já tinha que enterrar logo porque fede. Quando nós chegamos para enterrar minha avó, ela foi enterrada numa gaveta, não foi sepultada numa cova. E as gavetas que estavam ali haviam sido sepultadas pessoas recentemente, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, porque tem a data, a gente viu. Estava chovendo, estava um clima frio, não estava nem quente. Eu não consegui, eu sou muito sensível com o cheiro. Eu cheguei de frente à gaveta da minha avó, eu não consegui esperar eles fecharem ali com tijolos, porque eu não estava suportando o odor dos corpos que já estavam em decomposição ali. Porque eu perguntei por coveiro para eles ali, eles falaram que mesmo eles rebocando,
ali pelos poros, por alguns furinhos que ficam na massa, o odor passa. Eu vou te falar, eu nunca senti um odor daquele na minha vida. Eu já vi animal morto, eu já vi comida estragada, e eu nunca senti um odor tão insuportável. Eu fiquei pensando, meu Deus, tem alguma coisa que fede mais depois de morto do que um ser humano? Você sabia que quando você morrer, esse corpo que você valoriza tanto, com uma semana, com 2 semanas, vai feder, ao ponto de ninguém suportar ficar perto? Mesmo, vão colocar você num caixão de madeira, e eu também, vão colocar tijolos com cimento, vão rebocar, vão pôr cal, e ainda assim não vai ser suficiente para suportar o fedor que sai desse corpo. Sabe por quê? Porque isso é só uma forma, mas você não é essa forma, você é a essência que está dentro dessa forma. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito vai voltar para Deus, mas a forma vai voltar para onde? Para a terra, porque é dessa terra. O que é dessa terra fica dessa terra, mas o que é de Deus volta para Deus. O que vai voltar é o teu espírito. Então pare de valorizar estas coisas, pare de brigar com as pessoas da tua família por causa de coisas. Pare de ser uma pessoa materialista, pare de ser uma pessoa egoísta. Viva hoje dizendo: eu vou manifestar o reino de Deus na vida das pessoas que estão perto de mim. Se você tirar um peixe da água e pôr na terra, ele morre. Por quê? Porque ele não foi criado para viver na terra, ele foi criado para viver aonde? Na água. Vamos ver isso lá e vamos voltar aqui. De novo eu vou ter que ensinar isso. Gênesis, rapidinho. Eu estou achando que vocês estão um pouco dispersos hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Nós vamos ler vários versículos. Diz assim: e disse Deus: produza a terra relvas, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a tua espécie. Quem criou as árvores, as sementes? Foi Deus, pela palavra. Mas ele deu uma ordem para quem? Para a terra. Ele falou: terra, a partir de você, dessa matéria-prima, produza árvores, produza sementes. Aí ele fala no versículo de número 20: disse também Deus: povoem as águas dos enxames de seres viventes, né? Voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Verso 21: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam e os quais povoam sobre as águas. Disse também Deus, verso 24: produza a terra de seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, assim fez. Eles seguem a mesma espécie. Os da água são da água, não pode ficar fora da água, a não ser os anfíbios, né? Os da terra tem que ficar na terra, porque eles foram produzidos a partir de uma matéria-prima, e eles não podem sair dessa matéria-prima, senão eles morrem. Por isso que se você pôr um peixe na terra, ele morre, porque Deus não mandou a terra produzir, Deus mandou a água. Quem está me entendendo? Aí Deus vira para a terra e fala: produza sementes, produza animais que vão rastejar na terra. E a partir daquela matéria-prima foram criados os animais da terra. Por isso que você pôr um animal da terra na água, ele morre, ele está fora da sua essência. E aí fala no verso 26 e 27: também disse Deus: façamos. Agora ele não manda a terra, ele não manda a água, ele se junta com o Filho e com o Espírito Santo, falando: nós vamos fazer o homem. Não vai ser a terra, não vai ser a água, vai ser a gente. Vamos fazer o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27: e criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Deixa eu te perguntar: se a criação ficar fora da sua essência, ela morre? Então se eu pego um peixe, eu ponho na terra, ele morre. Se eu pego um cachorro, um cavalo, eu ponho na água, ele morre, porque está fora da matéria-prima a qual ele foi criado. Se eu pegar um ser humano então, e tirar ele da presença de Deus, ele morre, porque ele está fora da sua essência. Você pode ficar sem roupa, sem dinheiro, sem comida, e você pode se manter, mas você não pode viver sem a presença de Deus. Jó falou: eu nu vim, nu eu vou voltar, mas eu não abandono o meu Deus. Jó entendeu
que não eram as coisas. Então, a forma não pode tomar a forma da forma. Quantos estão me entendendo? Deus te deu um corpo, Ele deu uma forma para que você caminhasse e manifestasse, mas você não, a sua essência não pode se adaptar a essa forma natural. E nós vemos então que mais à frente, né? Aqui no capítulo 2, no verso 7, fala: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma. O homem só começou a viver aquele boneco de barro quando fez o quê? Liberou sobre ele uma palavra, liberou sobre ele um sopro. Por isso, quando o sopro de vida é arrancado de nós, só fica o corpo, porque o corpo é uma forma. A forma é a essência? Não. Amém? Um carro sem motorista, ele anda? Não. Quantos estão entendendo? Então você não pode se adaptar à forma. Olha para o teu irmão do teu lado, respeitosamente coloca a mão nele e fala: isso aqui é a forma. Agora aponta para o coração dele e fala: aí dentro está quem você é realmente. Você é imagem e semelhança de Deus. Por que existe tanta maldade no mundo? Por que as pessoas matam uma outra? Por causa de ambição, por causa das coisas. Por quê? Porque nós temos tomado a forma da forma. Agora, voltando em João 1, no versículo 3, fala para nós algo tremendo: que tudo foi feito por intermédio dele, mas sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe o que significa isso? Você foi criado por Deus, sim ou não? Mas se Jesus não estiver em você, você está vivendo fora do propósito da qual você foi criado. Quantos entenderam? Uma pessoa, ela é infeliz quando ela não tem Jesus. Nada que foi feito se fez se não tiver Ele. A Bíblia fala que o ladrão vem senão para o quê? Matar, roubar. Vamos falar de novo: o ladrão vem senão para roubar e destruir. Primeiro ele mata, depois ele rouba, depois ele destrói. Agora eu vou fazer uma correção aqui, eu não quero pregar sobre isso. Muitas vezes a gente fala: porque o diabo é o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Quem já ouviu isso? Lê na sua Bíblia lá que não é o diabo não. A Bíblia está falando dos falsos profetas, dos falsos mestres, daqueles que deturpam a palavra e ensinam ensinos errados para as pessoas. Está chamando eles de ladrões. E a Bíblia fala assim, que esses ladrões, eles matam, eles roubam, eles destroem. Por que muitas pessoas estão mortas espiritualmente? Porque existem ladrões nos púlpitos, ladrões que roubam a palavra que é de Deus para a glória deles, roubam a palavra para beneficiar o reino, para beneficiar ele próprio. Quantos estão entendendo? E a Bíblia fala que esses ladrões, eles matam, roubam e destroem. Por que primeiro eles matam e depois eles destroem? Porque eles tiram a vida sem tirar a existência. Deixa eu te falar uma coisa: a pior coisa que pode existir para um ser humano, sabe o que é? Ele perder a vida sem perder a existência. O que é isso, Diego? Uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que não consegue dormir mais, uma pessoa que vive escrava da ansiedade. Ela existe, mas ela não tem vida. Quantos estão entendendo? A pior coisa que pode existir para mim e para você é existir sem vida. Existem muitas pessoas por aí que estão existindo, perambulando pelas ruas, vão às padarias, vão ao banco, trabalham, mas elas existem, mas elas não têm vida. Jesus falou: eu vim para lhe dar vida, e vida em abundância. Quantos estão entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Então no verso 3, quando fala que tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está querendo dizer o que, Adriano? Você foi criado por Deus, sim, mas se sua vida não estiver em Jesus, e se Jesus não estiver em você, você não é feitura dele, porque você não estará vivendo o propósito dele na terra. Quantos estão entendendo? Para que você viva para aquilo que ele fez para que você vivesse, ele tem que estar em você. Por isso a palavra de Deus diz lá em Colossenses capítulo 1,
versículo 16 e 17. Colossenses 1, 16, 17. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Preste atenção agora. Tudo, alguma coisa, tudo, repita comigo, tudo foi criado. Agora veja a equação: por meio dele e o que você entende disso? Às vezes você canta porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, mas você não entende o que você está cantando. Olha o que está escrito aí: tudo foi criado por meio dele. O que significa? Que toda a criação, olha para mim, foi criado por meio de Jesus. Quem criou todas as coisas? Jesus. Agora está falando que a mesma criação a qual ele criou foi criado com um único propósito. Qual? Para ele. Quantos estão entendendo? Para ele. Tudo que foi criado para ele. Ele tem que fazer parte de tudo. A Bíblia fala o quê? Que os pássaros, eles cantam para quem? Para ele. Amém? A Bíblia fala que a natureza a glorifica quem? Ele. Aí a Bíblia fala o quê? A natureza aguarda a manifestação. Aí eu te pergunto, de toda a criação, ele criou tudo, amém? De toda a criação, qual parte da criação ainda resiste em não ter ele em sua vida? O cachorro? O macaco? Uma árvore? Não. Olha o que o teu irmão fala: você. Olha o que o teu irmão fala: você foi criado por ele e para ele. É muito bom falar assim: eu sou filho de Deus, aleluia, eu fui criado por Deus. Ok, você foi criado por Deus, mas você vive para Deus? Porque tudo que foi criado para ele, foi criado também para ele. Os seus filhos não são seus, são para ele. A Bíblia fala: os filhos são herança do Senhor, não são seus, são do Senhor. A tua esposa não é tua, é de Deus. O seu marido não é seu, é de Deus. Aleluia. Será que você pode entender isso? Tudo foi criado por intermédio dele. João 1:3. E sem ele nada do que foi feito se fez. Repita bem alto: sem ele nada do que foi feito se fez. O que está falando em João 1? Eu criei todas as coisas, mas vocês estão deixando eu fora da vida de vocês. Vocês não estão deixando eu fazer parte da vida de vocês. Não é só pegar a Bíblia e olhar assim e falar: ai que bonito, que legal, deixa eu ir na igreja, deixa eu ir no culto, eu sou crente. Não, é mais do que isso. É você deixar que ele seja tudo em você. Tem um canto que fala: Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Será que você pode cantar isso hoje? Seja tudo em mim, seja tudo na minha vida. Deus não é um Deus para a igreja pregar e falar assim: ó, Deus quer mudar alguma área da sua vida. Não, Deus não quer mudar uma área da tua vida. Deus quer ser o dono da tua vida. Pastor, ora para Deus abençoar meu caminho. Não vou orar para Deus abençoar meu caminho. Eu vou orar para você abandonar o seu caminho e andar no caminho de Deus, porque o caminho dele já é abençoado. Eu vou orar para você
ter fé suficiente para abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos dele. Porque os sonhos de Deus são maiores que os meus. Canta aí. Você quer que eu faça tudo sozinho? Pelo amor de Deus. Nós somos uma geração sacerdotal, vai. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele pode ver além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele sempre tem o melhor para os seus. Acredito sim. Acredito sim. Assim, ó. Acredito sim. O impossível acontecer. Eu não sei fazer. Acredito sim. O impossível Ele pode fazer. Vocês viram que eu sou filho do meu pai, né? Eu mudo as músicas de todo mundo. Mudo as letras tudo, né? Igual a ele. Amém? Quantos entenderam? Amém? Só pode mudar a sua vida quando você convida Ele para fazer parte da sua vida. Porque tudo que Ele fez por Ele e para Ele. Amém? Então no verso 14 fala assim, do João 1,14. Não, João 1,10 primeiro. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito. Olha, gente, isso é muito forte. Preste atenção. O verbo estava no. Aonde que o verbo estava? Quem é o verbo? Que é Jesus, que é Deus. Estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio. E o mundo. Isso é um alerta para mim e para você. Como que a criação não reconhece o seu Criador? Você imagina um filho não reconhecer a mãe ou o pai? Como que a criação não reconhece a quem criou? Como que a criação está tomando forma sozinha? Quantos estão entendendo? Aí você pergunta para mim, pastor, por que tem tanta maldade no mundo? Porque Ele criou o mundo foi criado por intermédio dele e o mundo não o reconheceu. Sabe qual que é o risco? De você viver a vida toda numa igreja, de você dizer que é crente. Tudo isso foi feito por intermédio de Deus e você não o enxergar nisso. Você não sentir a presença dele. Irmão, a pior coisa que pode existir para mim, para uma pessoa, é ela perder a presença de Deus. Pode perder tudo, mas não podemos perder a presença de Deus. Aí você pode falar, pastor, mas Deus deixou o diabo tocar em Jó. Não, Deus deixou o diabo tocar em Jó. Deus deixou o diabo tocar naquilo que Jó tinha. Porque na vida dele, ele não pôde tocar. Mas tocou no corpo dele, pois bem, o corpo é a forma. Ele não é o corpo, ele é o espírito que estava dentro daquele corpo. E naquele espírito ele não pôde tocar. Quantos estão entendendo? Pastor, mas por que Deus fez isso? Porque Deus achou injusto Jó achar que conhecia Deus e não conhecia. A pior calamidade que Deus olha para você é você ser feito por Ele e não o conhecer. E Jó falou no final, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E eu pensei que eu te conhecia, mas eu te conhecia de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te veem. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o viu. Quando que o mundo vai ver ele? Quando você manifestar ele no mundo. Vocês são a luz do mundo. Amém? Será que você não está se empolgando com essa mensagem? Eu estou. Aí no verso 14 ele fala, não, no verso de número 13, 12 e 13, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem. Você deixa de ser criatura para se tornar filho quando você o recebe. Quando você o percebe, você recebe ele. E aqui fala no verso 13, aqueles que não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Por isso que Jesus olhou para Nicodemos. Ele era um religioso, vivia na sinagoga, mas ele tinha essa dúvida: como que eu nasço de novo? Você não pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo. Você tem que nascer do Espírito. Deixa eu te falar, você se torna um homem, uma mulher completa quando você nasce do Espírito, quando a palavra se torna verdade em você, quando Jesus entra em você e mora dentro de você, quando o verbo se faz carne em você. Quando você não tiver isso, você é só um religioso, um crente que tem carteirinha de alguma igreja ou de alguma religião. Nada muda na tua vida, porque não é nascido da carne, do sangue ou da vontade do homem. Não adianta o pregador, o pastor falar: vem cá, a partir de agora você é filho de Deus. Não, não é da vontade dele, não adianta ele querer. Isso tem que ser uma obra do Espírito Santo dentro de você. É Ele que tem o poder de transformar a sua vida, transformar o teu coração. E então Jesus entra e habita dentro de você. Aleluia. Então a palavra fala no verso 14: e o verbo se fez carne e habitou, e vimos a sua glória. O problema é que a igreja de hoje, ela quer ver a glória de Deus, mas ela não quer que a palavra entre nas pessoas. Elas querem métodos, elas querem criar estratégias e métodos. Sabe como que nós vamos ver a glória de Deus? Sabe quando você vai ver a glória de Deus na sua vida? Sabe quando você vai ver a glória de Deus na sua casa? Quando a palavra de Deus entrar dentro de você e você falar assim: eu não vou pecar mais, eu quero a vontade de Deus para a minha vida, eu quero a vontade de Deus para o meu casamento, eu quero a vontade de Deus para meus filhos, eu não quero relacionar com quem não acrescenta para mim na vontade de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele se fez carne e habitou entre os homens, e então eles viram a glória de Deus. Só é possível ver a glória de Deus quando Jesus entra na gente. Fora disso, é tudo produção do homem, é tudo barulho, é tudo fumaça, é tudo luz. Quantos estão entendendo? Fala comigo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Repita comigo: para vermos a glória de Deus. O verbo tem que se encarnar em nós. Eu estou acabando já, tá? Eu quero ensinar vocês, não quero que vocês sejam enganados. A palavra de Deus nos diz em Mateus 7. Talvez você já ouviu isso, mas de uma forma diferente. Mateus capítulo 7. Versículo 24 em diante fala dos dois fundamentos. Quem já viu a casa que foi feita na rocha, a casa que foi feita na areia? Alguns falam que, tem algumas versões que falam que é o homem prudente, o homem tolo, mas aqui tem uma tradução mais completa. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre... Toda vez que a Bíblia está falando de rocha, está falando uma simbologia com Jesus. Ele é a rocha. E caiu uma chuva, e transbordaram os rios, deu enchente, né? Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Qual que é a resposta? Por que a casa não caiu? Na rocha, edificada na rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sendo grande a sua ruína. Deixa eu te falar uma coisa. As tempestades da vida, quem é que já enfrentou tempestades da vida? Tempestades terríveis. Primeiro foram ventos que vieram contra você para te derrubar. Depois chuvas. Depois os rios se encheram e as águas começaram a submergir você. Quem enfrentou isso? Deixa eu te falar, sabe para que servem as tempestades? Para revelar o tipo de fundamento que você está. Olha para o teu irmão, fala: as tempestades da vida servem para revelar o tipo de fundamento em que você está.
A Bíblia fala: se te mostras fraco no dia da tua angústia, é porque a tua força é pequena. E a Bíblia fala que a nossa força vem de onde? Não está falando a nível de força física. A Bíblia fala: a nossa força vem do Senhor dos exércitos. Veja só, quando as tempestades da sua vida vêm e derrubam você, é porque a tua vida não estava alicerçada na rocha. Os dois construíram uma casa. Você olhar, poderia falar: as duas casas são idênticas. Tem janelas, tem entrada, tem saída, tem cozinha, tem banheiro, tem quarto, tem garagem. Mas há uma diferença das duas casas, algo que não pode ser visto, que está debaixo da terra, que é o alicerce. O que isso quer dizer? Existem pessoas dentro da igreja e elas não suportam dificuldades, elas não suportam tempestades. Por quê? Porque aquilo que ela está construindo não está construindo em Cristo. Ela não chamou Jesus para fazer parte daquilo. Tudo foi criado por Ele, e tudo que foi criado por Ele foi criado também para você. Tem que chamar Jesus para fazer parte daquilo que você está construindo. Se a tua casa está caindo, se a tua família está caindo, simboliza que os princípios morais, simboliza que o que você está fazendo não está baseado em Cristo. Você veja que as duas casas enfrentaram tempestades, mas uma só caiu. Porque as tempestades vêm, Deus permite, para revelar o que está debaixo dela, para revelar qual é o alicerce dela. Se você passou por tempestades e você está aqui, glória a Deus, porque a tua vida está estabelecida em Cristo e não em circunstâncias, não em homens, não em dinheiro, não em trabalho, não no seu conhecimento. Mas se infelizmente você caiu, deixa eu te dizer, há uma chance de reconstrução para você. A partir de agora, chama Jesus para ser a base da tua vida, chama Jesus para ser fundamento da tua vida. E quem são as pessoas que têm Cristo como fundamento? Aquelas que ouvem a mensagem e praticam. Existem pessoas dentro da igreja que ouvem, acham bonito. Meu Deus do céu, que igreja! Como os cultos lá são bons, como que o pastor prega bonito. Eu não estou pregando aqui para ninguém achar eu pregar bonito. Eu estou pregando aqui para que essas palavras elas se transformem em uma flecha poderosa que entra e atinge o teu coração e ela encarne dentro de você. Davi falou: a tua palavra eu escondi, eu gravei no meu. Como que você pode gravar palavras num coração de carne? Ele está falando no sentido figurado. Sabe o que Davi estava falando? A tua palavra, ela encarnou na minha carne, e eu não vou pecar contra ti, porque a minha vida está estabelecida no Senhor. Uma pessoa que estabeleceu a sua vida na rocha é alguém que ouve a palavra e pratica. Deixa eu te falar para você, o problema hoje não é falta de palavra não. Vocês têm vindo aqui 3 vezes por semana e têm comido palavra, e palavra do reino. Sim ou não? Palavras abençoadas, palavras do evangelho do reino de Deus. Sim ou não? Mas sabe qual é o problema? Sabe por que tua vida não mudou? Porque você não está praticando o que você está ouvindo aqui. O problema não é o que sai desse altar. O problema é a responsabilidade que você tem agora sobre o que saiu do altar. A partir do momento que eu estou pregando aqui, meu irmão, eu estou ficando mais aliviado. Por isso que eu vou pregando mais. Sabe por quê? Porque está saindo uma responsabilidade sobre mim, está se transferindo para você. O que você vai fazer com essa palavra? O que você tem feito quando ninguém te vê? Jesus pode fazer parte disso? Você pode chamar Jesus: senta aqui comigo na frente do computador para ver o que eu vou ver agora. Você pode chamar Jesus para fazer parte das discussões que você tem tido na sua casa com a sua esposa, da maneira que você tem tratado ela ou ele? Ou você chega na igreja e fala: aleluia, a paz do Senhor, irmão, eu sou crente, viu? Eu estou aqui com roupa de crente, com a Bíblia de crente, com jeito de crente, com perfume de crente, com a cara de crente, com palavras de crente. Não. A sua casa está fundamentada na rocha quando você viver o que está na palavra, quando você pratica. Aquele que não pratica, ele é insensato, ele não está guardando a base. Tudo que você está construindo vai cair. Louco, tudo que você está construindo vai desmoronar, porque o verbo não se fez carne em você.
Quantos estão entendendo? Oh Deus, que o verbo se faça carne em nós, que ele se faça parte de nós. Aleluia. Tiago capítulo 1, verso 23. Tiago 1, 23. Eu quero que todos vocês leiam de uma vez só. O que está falando? Que um homem que ouve a palavra e não pratica é igual alguém que fica olhando no espelho. Depois que ele sai da frente do espelho, ele não pode ver o rosto dele, né? Ele está com o rosto aqui, mas não pode ver, ele precisa de um reflexo. E ele esquece de como era o seu rosto. Está falando o quê? De alguém que perde a sua identidade. Uma pessoa que não pratica a palavra é semelhante a uma pessoa que perdeu a sua identidade, o seu propósito. Porque você foi criado para viver a imagem e semelhança de Deus. A sua imagem, a sua semelhança não tem que ser no dinheiro que você tem. Eu vou ter dinheiro, vou trabalhar, as pessoas vão me respeitar, eu vou conseguir a aprovação da minha família. Não, as pessoas têm que olhar para você, e a imagem que elas vão ter de você será a manifestação do reino na sua vida. Você agir como Jesus agiu. Alguém te bate numa face, oferece a outra. Alguém te pede a capa, dá a tua capa para ela. Se tiver uma única capa, parte, dá metade para ela. Se pedir para ela dar uma milha que você anda, duas. É o que a Bíblia está falando. Quantos estão entendendo? Irmão, se eu te falar, se eu parar de pregar hoje aqui, fazer jejum de um mês de pregação, só o que eu preguei aqui hoje, os irmãos, já preguei até hoje, os irmãos, minha esposa, já seria suficiente para mudar a sua vida para sempre. Não por quem está pregando, mas por aquele a quem nós pregamos. Nós pregamos a Cristo ressurreto, que veio em carne e habitou entre nós. Nós não falamos a homens. Amém? Estou acabando já, porque eu estou vendo que vocês estão cansados, né? Eu não sei, vocês estão mais cansados que eu, não dá para entender. João 6, verso 68. Eu vou falando a palavra, eu vou ficando vivo. Eu quero mais. Eu não quero saber mais de comida, eu não quero saber de ir embora, eu só quero isso aqui, ó. Porque eu vivo, fui criado para Ele e para viver para Ele. João 6, versículo 66 em diante diz: olha como é que está tudo ligado. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com Ele. Fala comigo, já não estavam andando com Ele. Fala, os discípulos o abandonaram e já não estavam mais com Ele. O verbo não estava mais com eles. Fala, irmãos. Então perguntou Jesus aos 12, né? Porventura, querem também vocês se retirar? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Veja só, quando Deus cria alguém, essa pessoa existe. Mas quando Jesus entra dentro desse alguém, essa pessoa vive. Quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu. Aquela mulher que estava no poço ali, que tentou com o homem, tentou com o segundo, tentou com o terceiro, tentou com o quarto, tentou com o quinto, a mulher cananeia, ela estava vivendo? Ela estava sobrevivendo. Mas o dia que ela encontrou Jesus, ela encontrou o propósito para qual ela deveria existir. O verbo se fez carne nela, e dela brotou águas vivas. Ela falou: eu não preciso mais procurar por ninguém, porque eu encontrei a fonte. Ele falou: mulher, se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você terá sede. Irmão, irmã, se você beber da água que Ele tem para dar, se Ele entrar em você, fazer parte da tua vida, nunca mais você vai depender de nada, de ninguém, de carência, de nada. Você pode ser esquecido pelas pessoas, mas jamais esquecido por Ele. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Até você que tem poucos, Ele sabe. Ele fala, a Bíblia fala que o nosso nome está escrito na palma das suas mãos.
Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é lindo demais. E por que que Pedro virou e falou isso para ele? Aí ele falou assim, olha, verso 69: nós temos crido e conhecido que tu és o santo. Como é que eles conheceram? Como é que eles entenderam? Porque eles estavam o quê? Comendo a palavra. As palavras que Jesus falava, ele falava para todo mundo. Ele subia no monte, Adriano, e ele falava para todo mundo. Só que alguns pegavam a palavra e comiam, acreditavam, e outros não. Para aqueles que comiam a palavra, falava o quê? Essa palavra é o quê? Vida. Veja só que Pedro não fala para onde, ele fala para quem. Sabe o que Pedro está falando? A minha expectativa antes era nas pessoas, mas para quem que eu vou agora? Eu não vou para mais ninguém, eu vou para o Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida. Deixa eu te falar, ame a sua esposa, mas não espere que ela esteja na posição de Cristo na tua vida. Ame o teu marido, mas não espere que ele esteja na posição de Cristo na tua vida. Ame o teu pai e tua mãe, mas não espere que ele esteja na posição de Cristo na tua vida, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele pode dar um norte para a tua vida, só Ele pode dar um propósito para a tua vida. Pedro está falando, para quem eu vou? Olha lá, para quem? Ele não está falando de uma posição geográfica, para onde eu vou? Ele está falando, para quem eu vou? Quem está falando de uma pessoa? Para quem eu vou? Ninguém pode me dar o que o Senhor me dá. Ninguém pode produzir diante de mim o que o Senhor produz. Por que você tem ido a homens? Por que você tem procurado o pastor fulano de tal, a igreja fulano de tal? Eu não tenho nada para te oferecer também não, meu irmão. É Cristo em mim, é Cristo através de mim, é Jesus nesse lugar, é Ele que pode mudar a minha e a sua vida. Eu estou esperando é nele. Deixa o verbo entrar em você, se encarnar em você. Mas por que os discípulos estavam abandonando Jesus? Vamos voltar um pouquinho, já vou acabar. Verso 53 em diante. Por que eles abandonaram Ele? Veja só o que Ele falou, tudo que eu estou pregando aqui hoje. Verso 53 em diante diz, preste atenção. Respondeu Jesus, em verdade te digo, se não comerdes a minha, se você não comer a minha, olha o que Ele está falando. Se você não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Olha o que Ele está falando, você é só uma criatura. Você só vai ter vida a partir do momento que você comer a minha carne, a minha palavra. Porque a minha palavra vai trazer vida, vai trazer um propósito para você. Sabe por que você vem nesse lugar? Não é porque aqui tem alguma beleza, alguma coisa, porque aqui aciona vida em você. Você está sendo acionado, você está sendo despertado, você está sendo ativado espiritualmente. O reino já está dentro de você, só precisa ser ativado. Só precisa de Maria e Isabel se encontrar para que os bebês se mexam nos ventres. Aí você olha e fala, nossa, esse magrelo maluco aí, esse cara está falando tudo que eu quero viver em Deus. Eu falo, você também, tudo que você está falando, nós vamos viver junto, vamos dar a mão, nós vamos sair junto para o mundo, e nós vamos mudar essa nação, nós vamos mudar esse país, nós vamos mudar nossa cidade, nós vamos mudar nosso estado, nós vamos mudar nosso bairro, nós vamos mudar tudo. Quantos entenderam? Porque nós estamos carregando no ventre a mesma coisa. Quando Isabel encontrou Maria, os bebês se agitaram no ventre, porque eles estavam grávidos da mesma coisa. Sabe por que tem gente que não se alegra muitas vezes com o que a gente prega? Porque eu não me importo, porque não está grávido da mesma coisa que eu. Deve estar grávido de qualquer outra coisa aí. Quantos estão entendendo? Mas aqueles que estão recebendo Cristo encarnado dentro deles, quando encontra outros, ele fala, isso é que você tem, está borbulhando no meu coração, nós vamos mudar essa história dessa cidade, dessa nação. Em nome de Jesus. E aqui ele continua, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, lê alto por favor. Olha lá para o teu irmão e fala, quem se alimenta dele
por ele viverá. Aleluia! Sabe por que eu vivo por ele? Sabe por que as dificuldades vêm? Eu sou ser humano, fico triste, mas eu não paro. Porque eu alimento dele. O meu alimento é ele, a minha força é ele. Por isso que Jesus falou, vocês vão orar assim, ó: Pai nosso que está no céu. A sua fonte, a sua origem, a sua força não vem da terra, vem de lá, vem do céu, de uma fonte que homem nenhum pode corromper, incorruptível. Aleluia. E aí no verso 57 diz: assim como o Pai vive em mim. Verso 58: este é o pão que desceu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram. Está falando do maná do deserto. E contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Verso 60 e 61: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido essas palavras, disseram: dura esse discurso, quem poderá ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Ele é o pão que desceu do céu. Você entende por que você toma ceia? É uma maneira de você entender que ele faz parte de você. Lá em 1 Pedro fala: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Querido, convida Jesus para entrar na tua vida. Ele vai curar você de qualquer enfermidade, vai curar você de qualquer doença, vai curar a tua alma, vai mudar a tua história. Crente, convida Jesus para ser o pão vivo. Come. Ele começou a pregar e os caras ficam escandalizados. Não é civil, que discurso duro. Os caras acreditavam num pãozinho, num manazinho cair do céu, mas não acreditavam em Jesus falar: eu sou o pão da vida. Eles acreditavam no animal de um sangue que eles cortavam e jogavam no altar, mas não acreditavam no sangue do Filho de Deus. Sabe por quê? A religião faz isso com a gente, nos torna inoperantes no Espírito. Mas hoje estou aqui com essa palavra para te despertar no Espírito. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos ler Mateus 4:4. Mas Jesus, volta no 3, por favor. Chegando então o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha só, se você é o Filho de Deus, manda. Por que o diabo falou isso, o tentador? Porque se ele manda as pedras se tornar os pães, ele não poderia falar depois o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se o pão vivo está com fome de pão, como que ele pode alimentar quem tem fome? E aí no outro verso diz: mas Jesus lhe respondeu: Jesus falou o quê? Ele está referindo a, de novo, palavra. Por que ele sabia? Ele tinha uma Bíblia lá? Porque aquela palavra estava onde? Dentro dele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos, fala com esse Deus maravilhoso. Come essa palavra. Deixa eu falar duas coisas para você. Eu marquei aqui no original: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aquela palavra viverá no original significa existir no sentido absoluto, viver eternamente. A palavra no original ali, quem comer do pão viverá, significa no sentido viver uma vida absoluta, eternamente. E quando ele fala toda palavra que procede da boca de Deus, no original significa palavra, ele significa voz falada, voz viva. Ele não está morto, ele está vivo. E ele vai falar dentro de você. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração e fala: Senhor, fala comigo nesta manhã. Fala comigo, Senhor. Nós estamos na tua casa. Tu és o pão do céu.
o Deus Emanuel. Quero comer de ti, enche-me. Pede, você que está vazio, fala: Jesus, entra na minha vida agora. Entra em mim, Senhor. Os discípulos abandonaram Jesus porque eles não quiseram comer dele, não quiseram que ele fizesse parte deles. Eles queriam só uma religião separada, que Cristo não fizesse parte dentro deles, mas que eles pudessem estar participando de algumas coisas dentro da religião. Deus não quer que você viva uma religião, Deus quer que ele faça parte de você. Convida ele para entrar no teu casamento, para entrar no teu corpo. Se você estiver doente agora, você vai ficar curado agora, em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia fala: não tome do cálice do pão indignamente. Por causa disso muitos de vocês estão enfermos, porque é o corpo do Senhor. É você fazer parte do corpo de Cristo. Jesus está aqui. E quando você faz parte do corpo de Cristo, minha amada irmã, meu amado irmão, você está ligado a mim, viu? Eu estou ligado a você. Por isso eu não vou te deixar, por isso não vou te abandonar. Nós estamos juntos, nós estamos juntos fazendo parte desse corpo. Independente das diferenças, independente das opiniões, nós estamos juntos. Aleluia. Faz essa aliança com Deus. Fala: eu vou ser um homem que ouve a palavra e pratica. Vou mudar minha postura a partir de hoje. A minha casa vai estar edificada na rocha. A palavra vai fazer parte da minha vida. Aleluia. 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 Senhor, nós oramos em teu nome. Senhor, vem com a tua palavra agora, entra nessas vidas, nem só de pão, mas de toda palavra que sai da tua boca. Basta uma palavra do Senhor para que a nossa vida seja transformada. Entra a tua palavra em cada vida agora. Entra com a tua palavra agora nesses lares, nos casamentos que precisam ser restaurados, nos enfermos, nos doentes, naqueles que estão no hospital, que nós oramos essa semana por eles, Senhor. Entra lá, a tua palavra vale mais do que um laudo médico. Entra lá, Senhor, eu te peço, muda a história daqueles que estão ali, ó Pai, desenganados. Levanta do leito, em nome de Jesus. Oh Deus, restaura ministérios aqui nesta manhã. Restaura, Senhor, vidas. Espírito Santo, vem sobre a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Jesus, desde o início vamos cantar. Declare: Jesus, 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 Jesus.
as coisas. Pega a tua voz e declare: a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a força e o louvor. A Ele a glória, a Ele a honra. Aleluia! A Ele a força e o louvor. Sabedoria, riqueza e poder são para Ele, são para Ele. A Ele a glória, a Ele a Que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.